Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Otávio Maioli, professor de Química Ambiental e Gestão Ambiental do curso técnico em Química do IFES, campus Aracruz. E vamos fazer a nossa aula aqui das atividades pedagógicas não presenciais. Essa é a nossa segunda videoaula e vou apresentar para vocês nosso assunto dessa semana, ok? Então vamos lá? Mantém essa apresentação aí bacana, com uma aguinha, muito legal. Os assuntos que vamos tratar hoje então é a composição, aspectos químicos e características da troposfera e atmosfera urbana e características de acordo com as diferentes ações antropogênicas. Então, pessoal, lembrando que na nossa metodologia pedagógica e didática, os grupos que foram responsáveis por esses assuntos, seja do Quint 3A e Quint 3B, enviaram o material, enviaram as questões, e aí eu montei em cima daquele contexto, trazendo elementos, obviamente, para completar. Então vamos falar desses assuntos hoje, ok? Então vamos lá. As camadas da atmosfera já foram tratadas numa aula anterior. E aí nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Hoje nós vamos falar especificamente ali na troposfera, pessoal. Vamos nos ater à troposfera, que é a camada que está ali mais próxima da superfície. Tem entre um comprimento, uma espessura, melhor dizendo, que pode oscilar de 10 a 16, de 8 até 16 quilômetros. Lembrando que isso vai depender da região do globo terrestre, uma vez que na linha do Equador, mais próximo da linha do Equador, ela tem espessura maior, porque na rotação existe uma força que faz com que ela se expanda, enquanto que nos polos não existe essa força de rotação, então ela se comprime. Então nos polos ela pode chegar até 8 km, ok? E aí tem uma imagem mostrando, um pouco do que temos na troposfera. Notem, pessoal, que ali no canto dessa imagem nós temos o nosso perfil de temperatura que define essas camadas da atmosfera. E a troposfera, como vocês podem enxergar, à medida que vai subindo a altura, né, que nós vamos nos caminhando para um ponto mais alto, a temperatura vai diminuindo. E existe ali uma taxa de 6 a 6,5 graus. Né? O gradiente de temperatura, então, é de 6,5 graus a cada 1.000 metros, ou 1 quilômetro. Chega um momento na troposfera que vocês vão enxergar que a temperatura começa a ficar constante. Depois, chegando na estratosfera, ela vai aumentando. Isso nós já explicamos na aula passada. É claro que nós vamos ter um trabalho específico com a estratosfera, mas a gente sabe que esse aumento de temperatura se deve ao ozônio, que atrai, que consegue absorver radiação ultravioleta, e aí ele faz com que a temperatura fique maior ali. Naquele ponto de interface, então, pessoal, nós temos a tropopausa. Tropopausa é a interface entre a troposfera e a estratosfera, onde o perfil de temperatura é constante. É uma transição. A interface entre essas duas camadas se chama tropopausa.
Aí eu apresento mais uma imagem, ali tem detalhadamente o, o gráfico de temperatura e a variação da temperatura com a altura, a espessura das camadas, e ali a gente se atém à troposfera, então, que é a nossa camadinha ali de interface com o solo. Então, pessoal, cabe uma reflexão aqui agora. É na troposfera que estamos. Nós, seres humanos, e a esmagadora maioria dos seres vivos está na troposfera. Como que se deu a formação dos componentes, então, da atmosfera, da troposfera, pessoal? Isso é importante, porque a composição química da atmosfera, da troposfera, do ar, a gente pode começar a falar ar daqui para frente, porque a gente vai tratar daquilo que nos influencia por enquanto. A história não, né, a composição química ela não foi essa qual é hoje. Hoje nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, seja hélio, CO2, neônio, argônio, né, que são gases nobres, e até mesmo outros gases que vamos ver, ditos poluentes. Mas mesmo imaginando uma atmosfera livre da influência antropogênica, a influência do homem, a gente teria esse cenário. A atmosfera, né, existem várias teorias, mas uma que a gente pode considerar é que a atmosfera ela tinha, né, na sua origem a presença de metano, de amônia, de água, né, hidrogênio. E aí, à medida que a Terra, né, que o planeta, se a gente considerar que o planeta tem 4 bilhões de anos, à medida que foi resfriando, a água então foi se condensando e começou a haver um processo com a radiação do Sol que foi causando uma transformação química, onde a combinação da água se condensando e depois evaporando, formando nuvens e sofrendo muito atrito, né, com as partículas, foi se formando descargas elétricas muito grandes, e essas descargas elétricas contribuíram para a cisão química dessas espécies, que contribuiu com a presença de metano para a formação de compostos orgânicos. E aí tem toda aquela história da sopa nutritiva, dos coacervados, enfim, né, que vai contando o início da história biológica. E também essa radiação e todo esse aglomerado foi formando outras substâncias, outras espécies. E por hora também a água foi se rompendo e se quebrando, né? H2O foi se quebrando, hidrogênio e oxigênio. E aí uma das teorias mostra que é ali que começou a se formar o oxigênio. E o hidrogênio, por ser um gás leve, ele foi subindo, foi até escapando da atmosfera. Embora também tenha sofrido algumas reações, mas ele foi escapando. Então, tendo em vista que o nitrogênio, a partir da amônia, que também foi se quebrando, a amônia NH3 foi se quebrando em nitrogênio, hidrogênio saindo. E o nitrogênio, por não ser reativo, não ser muito reativo, ele foi se acumulando. Já o oxigênio foi participando junto, né, de reações, seja de geração de energia e outras coisas, mas ele se manteve. E aí, há 65 milhões de anos, nós temos então a nossa atmosfera atual. Veja, 4 bilhões de anos é a história, né, do planeta, mas a atmosfera atual, a composição atual, ela começou a ser mais definida há 65 milhões de anos atrás.
Então nós temos a atmosfera hoje, ok? Bom, dito isso, vamos seguindo. E aí, galera, a gente já vai avançar no tempo, porque o que nos interessa quando se fala de química ambiental e gestão ambiental é como que as coisas estão hoje com a ação do homem. E aí eu represento um pouco, né? E aí a gente já começa a caminhar para a atmosfera urbana, ou a atmosfera que seja comparada com a atmosfera rural. Então nós temos aí, né, uma pequena ilustração colocando ali os diferentes comportamentos de uma área urbana e uma área rural. Na área urbana nós temos o concreto, né, que é um material muito rico em estruturas de silício com oxigênio. Então, se a gente partir desse pressuposto do ponto de vista físico-químico, ele absorve muita radiação e libera muita radiação infravermelha por conta das deformações que ela é capaz de fazer. Então, ela absorve muito calor e emite muito calor. No ambiente rural, normalmente também existe uma questão de absorção de água no solo e um equilíbrio hidrológico mais definido. E a água é um regulador térmico. Uma vez que na área urbana ela não consegue estar ali, né, por conta do isolamento do solo, nessa situação de equilíbrio e provocando um equilíbrio hidrológico, então nós temos ali uma diferença físico-química entre a atmosfera numa área urbana e uma atmosfera na área rural, como mostra um pouco dos conceitos da figura ali. E é claro que a gente tem que avançar um pouquinho na questão das características físico-químicas da troposfera e da atmosfera, do ar. Quando há temperatura muito alta, o que acontece com as moléculas? Elas vão estar, então, com mais movimento. Se elas estão com mais movimentos, elas estão mais afastadas umas da outra. Então, temperatura maior, maior movimento cinético, maior distância. Se tem maior distância, a pressão diminui com o aumento da temperatura. Ok? A pressão diminui porque as moléculas estão mais afastadas. Pessoal, essa relação de temperatura com pressão e as diferentes pressões é que explica o porquê que há movimentação de parcelas de ar na troposfera. Isso é muito comum e provoca o fenômeno dos ventos. Então nós temos na troposfera os ventos gerados por conta dessa circunstância. E por termos água em abundância na superfície terrestre, 75% da superfície é formada por água, os oceanos, nós temos então a presença de água na troposfera. Essa presença de água, por absorção de calor, faz com que a água também forme as nuvens. Então as nuvens elas são um fenômeno que ocorre basicamente na troposfera também. Nós temos essa situação meteorológica toda e aí a gente retorna com mais ênfase agora aqui na questão do cenário da atmosfera urbana. A atmosfera urbana, então, pessoal, ela é caracterizada por por grande influência antropogênica, seja no solo, né, na superfície, como expliquei, a questão do concreto, os materiais todos ali. Então vai provocar uma influência na temperatura do ambiente, do ar ambiente, do ar do local. Além disso, o ambiente urbano e por ação
antropogênica, vai haver emissão de substâncias na atmosfera. E aí nós temos o que nós chamamos de poluentes ou contaminantes, poluentes atmosféricos. São substâncias que são geradas por processos químicos, que seja em indústria, seja em qualquer tipo de atividade de emprego de reação química, na produção de energia, seja até mesmo na agricultura. A agricultura contribui com componentes, com emissão de componentes. Nós vamos ver mais, inclusive depois estudando outros efeitos, o uso de alguns produtos, a mineração também lança, e aí o processo siderúrgico lança também substâncias, especialmente metais pesados. Então, basicamente, são fontes antropogênicas. Nós temos também emissão de substâncias estranhas, que chamamos de poluentes, por fontes naturais. Temos os vulcões, por exemplo, e até mesmo os oceanos lançam na atmosfera substâncias diferentes da composição química base. Então, nós temos ali uma série de fontes de substâncias diferentes na atmosfera. Então, a gente já começa a perceber que existem muitas substâncias, né? uma gama de substâncias na atmosfera. Fazendo um paralelo até com a parte de análise química, nós temos digamos que nós temos um instrumento muito importante na identificação de substâncias no ar. O nosso nariz. Nosso nariz é capaz de identificar substâncias diferentes através do cheiro. Então isso mostra, se nosso nariz consegue identificar certas substâncias, existem várias substâncias, né, presentes, oriundas de outras fontes. Até mesmo se a gente olhar do ponto de vista natural, flores, plantas emitem substâncias na atmosfera também. E isso influencia também na composição química da atmosfera. Embora, obviamente, são substâncias de concentrações muito baixas. Mas isso é só para dar um pouco de base para a gente olhar, por exemplo, o ambiente urbano, quão impactado é pela ação humana. Então a imagem aí mostra bastante, né? Mostra bem essa situação. E aí, falando dessa influência da temperatura nas cidades, nós temos então um fenômeno chamado ilha de calor. Olha essa imagem à direita. Uma cidade no centro com arranha-céus e ao lado florestas, áreas arborizadas e o gráfico de temperatura ali naquela região, mostrando que nesse caso específico aí a temperatura oscila em até 3 graus nessa região, 3 graus Celsius. Sendo maior, obviamente, na área que tem mais concreto, que tem mais material de cimento, tem mais material asfáltico capaz de ter a radiação infravermelha, a radiação solar e emitir a radiação infravermelha. Enquanto outras áreas já têm uma capacidade mais de refletir mais essa radiação e não absorvê-la. Então nós temos o fenômeno das ilhas de calor em grandes cidades. E aí mostrando essa imagem de um lado, mostra um pouco da relação que existe na cidade de São Paulo, e mostrando aí as diferenças de temperatura. E ele faz um paralelo, obviamente, com a densidade demográfica. Por quê? Porque ele infere que é onde tem mais pessoas é que está a cidade.
E áreas onde não tem pessoas estariam livres, né, com vegetação, por exemplo. Então nós temos esse cenário onde a temperatura ali muda muito. Há uma diferença de temperatura muito grande numa cidade como São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Bom, eu já fiz alguns comentários sobre aspectos meteorológicos, mas há uma questão que é muito importante a gente compreender, a relação que existe entre a influência do solo, a temperatura do ar e a influência do solo nessa temperatura e um cenário de atmosfera urbana retratado ali naquela imagem ao lado. Então o que acontece, pessoal? É claro que a gente está falando de atmosfera urbana e fica claro que a atmosfera urbana ela tem uma composição muito influenciada pela ação antropogênica. Vários contaminantes, vários poluentes. Nós vamos ver alguns, inclusive mais para frente, mas a gente já pode citar SO2, NO2, monóxido de carbono, ozônio. Vamos explicar certinho como é que é essa questão da formação de ozônio na troposfera. Não é o ozônio da estratosfera, a troposfera. E aí lembrando que o ozônio aqui na troposfera, o ozônio é um reagente muito oxidante. Ele é utilizado inclusive para tratamento de água, como oxidante em desinfecção. Mas ele formado na atmosfera e na presença, né, em ambientes urbanos, ele é um contaminante muito reativo, agressivo e oxidante. Então, a reação, o comportamento dele na troposfera é de um poluente. E ele não é gerado. O que acontece é que outros contaminantes são gerados que reagem junto com a radiação solar ou a radiação ultravioleta que vem, reage e forma o ozônio por reações mais complexas que não vem ao caso destrinchar nesse momento. Mas enfim. Então nós temos, pessoal, uma situação, olhando para a imagem à esquerda agora, que há uma influência do solo e da capacidade de absorção de radiação do solo e emissão de radiação e a influência disso na atmosfera. Então vamos lá. O solo aquece, emite radiação infravermelha e vai aquecer imediatamente as moléculas que estão aqui, tocando a superfície. Essas moléculas se movimentam, esquentam e vão esquentando as outras. E assim sucessivamente, certo? Olha. Então veja. Isso acontece, o aquecimento do solo vai acontecer então porque tem a radiação do sol. Isso acontece logo pela manhã. Porque de noite não tem radiação do sol. Começou a amanhecer, o solo vai esquentando. Se for em uma atmosfera urbana, vai esquentando mais. E aí vai esquentando as outras moléculas que estão acima e assim sucessivamente. E aí nessa imagem à esquerda vocês vão ver ali que tem uma cúpula formando, que na verdade ele está querendo dizer que está havendo ali, né, um incremento dessa área aquecida, ok? Vamos usar essa imagem. Então veja, o que acontece é que nessa
nessa região. Então, vai chegar um ponto que não vai haver mais, assim, não vai ser mais possível essa troca de temperatura, porque chegou num ponto em que essa interface de temperatura, né, essa diferença de temperatura, ela não vai mais provocar essa troca. Ela está como se fosse um equilíbrio. Então, existe uma diferença de padrão e de comportamento entre essa massa que ficou influenciada pelo solo e aquela que não estava influenciada. A de baixo, obviamente, tem temperatura mais alta, pressão menor. Então, as moléculas estão mais afastadas. Mas à medida que ocorre maior emissão de poluentes na atmosfera, eles vão ficando retidos dentro dessa área de influência do solo. Eles ficam retidos ali. Eles não trocam com a outra camada. E essa é a camada chamada camada de mistura. É como se fosse colocar tudo ali dentro. O que está sendo emitido. O que é emitido no ar, por diversas fontes que já relatei, não vai assim, de repente, até acima dessa camada. Ele só fica retido ali por enquanto. Ok? Então nós temos a camada de mistura que provoca essa quantidade de confinamento do poluente. Certo? Então, vocês estão vendo ali. É essa camada, pessoal, que explica, por exemplo, quem já teve a oportunidade de olhar em alguns momentos as nuvens e elas estão com a sua base muito plana, né? Bem plana. E depois da sua estrutura, né, com as nuvens, formando a nuvem. Existem vários tipos de nuvem, não vou entrar em detalhe, mas essa parte plana mostra bem um pouquinho dessa questão dessa camada, que é uma outra, mas explica um pouco dessa questão da dificuldade de ter troca de material entre essas camadas. Então, se a gente volta e aí fala sobre isso, o que vai acontecer então, pessoal? Eu posso ter um cenário onde essa camada, que vai estar muito quente, retém os poluentes ali dentro. Ele vai retendo com o passar do tempo. Essa imagem até mostra ali logo no cantinho, né, na primeira imagem no canto inferior à direita, mostra um pouquinho de como que seria essa camada no meio rural. No meio rural ela é mais baixa porque a influência da superfície nas moléculas de ar vai ser menor porque não tem muita absorção, né? Não tem muita emissão de radiação infravermelha. Mas no ambiente rural não tem muita emissão, então tudo bem. Não vai alterar muito a composição da região. Mas o que acontece, pessoal? Em certas épocas do ano, a temperatura, né, e falando mais precisamente no inverno, o que acontece? A radiação solar chega, aquece, obviamente, né, em menor quantidade, mas ela aquece o ar de uma forma que forma ali a camada de mistura, mas que, por estar muito frio, o ar, então, em cima, ele fica muito denso, né? Está muito frio, temperatura é menor vibração, eles ficam mais próximos e a pressão é muito maior. Pressão alta, lá em cima. E embaixo, por estar aquecido devido ao solo, a pressão é mais alta. A pressão é menor, as moléculas estão mais separadas. Pessoal, o movimento das parcelas de ar, ela se dá da pressão maior para a pressão menor. Por quê? Porque as moléculas querem ocupar espaço. Então, se elas estão muito confinadas e lá tem espaço na área quente, elas saem do frio e vai para o mais quente.
O que acontece então ali, pessoal, é que além da pressão muito alta e a densidade dessa parcela de ar que está acima da camada limite, ela vai descer. E aí quando ela desce, o que acontece? O ar que estava mais quente sobe, mas por não haver troca de poluente, o poluente fica retido. E aí veja, ó, aquilo que estava ocupando esse espaço, agora vai ocupar esse. Então vai haver mais concentração de poluentes ali. Entende? Porque agora eu tenho o ar, né, mais concentrado, mais próximo. Então ele vai confinar. O que acontece é que a concentração dos poluentes, então, nas grandes cidades, nas áreas urbanas, ela vai aumentar muito. E esse fenômeno se chama inversão térmica. Inversão térmica pode acontecer em qualquer momento quando há a troca, né, das parcelas de ar, frio, quente, invertendo, frio agora e quente em cima, quando se movimenta se dá na vertical. Então nós temos a inversão térmica, um problema muito grande que acontece nas grandes cidades. E nesse caso específico, por exemplo, em áreas urbanas muito povoadas e em situações mais críticas, é onde se dá os grandes problemas respiratórios causados pelos poluentes, principalmente em crianças e idosos que são mais sensíveis ou aqueles que têm mais problemas, como pessoas asmáticas. E já existem vários estudos no mundo e no Brasil, inclusive, e tem um professor que tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele é um professor bem conhecido no Brasil, se chama Saldiva, e que inclusive já é bem conhecido na mídia por sempre estar participando de debates sobre o assunto. O professor Saldiva ele tem vários estudos mostrando, né, a influência da poluição atmosférica na saúde humana e na mortandade. De situação de poluição atmosférica. Mas isso nós vamos ver na próxima aula com mais detalhe, ok? Por enquanto, esses conceitos que a gente precisa nesse momento. E aí a outra imagem que está do lado é justamente para mostrar, né, a influência que existe de uma área urbana e uma área rural, ok? Eu fiz um comentário, né, inclusive quando apresentei, e fiz questão de colocar para vocês, né, algo que vale a pena a gente trazer por conta da situação que estamos, a situação da pandemia do Covid-19. E inclusive estamos fazendo essa videoaula e fazendo essas atividades não presenciais por conta disso. Estamos numa política de distanciamento social e isolamento daqueles casos mais, mais sensíveis desse vírus que chegou, está aí, e está obviamente desacelerando as atividades econômicas, as atividades industriais, as atividades de transporte, uso de combustível fóssil. Então, o que a gente, né, já infere, e isso já tem sido inclusive reportado em diversos artigos, inclusive uma das pessoas no Brasil, pesquisadora, né, que tem publicado muito sobre esse assunto, é a professora Graciela Arbila, da UFRJ. Tive o prazer de trabalhar junto, não na parte de pesquisa propriamente dito em alguns momentos, mas enquanto fui representante discente no programa de pós-graduação em Química, e a professora Graciela é uma professora muito competente nessa área e inclusive contribuiu
para esse estudo que estou mostrando aqui agora, que mostra a influência dessa situação de distanciamento social da pandemia na qualidade do ar em um ambiente urbano. Então nós temos aí a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, perdão, o Rio de Janeiro ali, né, naquela mancha vermelha mais em cima, o dado de cima é o período entre 20 de março e 8 de abril de 2019, no ano passado, e o gráfico de baixo mostra a situação esse ano. Está um pouco deslocado, pessoal, vocês me desculpem, aconteceu alguma situação, mas o que eu quero mostrar é se a gente olhar para o Rio de Janeiro apenas, tá? São Paulo também está diferente, mas só olhando para o Rio de Janeiro ali, vocês vão ver que a concentração desse poluente NO2 está menor nesse ano, no mesmo período de 20 de março a 8 de abril. Então, o que está acontecendo é que nesse aspecto de atmosfera urbana, essa situação de distanciamento causando toda essa diminuição das atividades de produção e de reações químicas e emissão de poluentes, tem melhorado a qualidade do ar em várias cidades. Todas as cidades praticamente têm melhorado a sua condição de qualidade do ar. Então, nesse aspecto, do ponto de vista de gestão ambiental, tem sido algo tanto quanto positivo. Mas é importante a gente considerar que existem outros fatores que essa situação de pandemia está sendo problemática do ponto de vista ambiental. É só nesse aspecto que está sendo, em relação à qualidade do ar, um aspecto positivo. Pessoal, beleza. Então, olha só. Essa videoaula, o assunto é esse, mas como estamos trabalhando esse tema, nós vamos trabalhar em conjunto. Então, o que eu estou propondo agora, né, uma tarefa, depois dessa aula. E nós vamos fazer de acordo com o que eu coloquei lá na primeira aula. Então, qual é a tarefa agora, pessoal? Elaborar o relatório com a sua resposta das questões. Né? As suas questões individuais serão atribuídas de acordo com o grupo ao qual você esteja inserido. Então, essa atividade é individual. O que vocês vão fazer? Nessa tabela, observe essa tabela, né? É a tabela de divisão dos subtópicos desses dois assuntos tratados aqui, e esses subtópicos eu extraí com modificações do material que foi enviado. Então, e obviamente das conversas que tive com o grupo, né? E também fiz algumas modificações para melhorar o aspecto do subtópico, que é o subtópico que nós vamos trabalhar aqui. Então, o primeiro tema ali, bom, antes o que é? Né? A tabela é a divisão dos subtópicos para a elaboração do relatório avaliativo. O estudante identifica o seu subtópico pelo seu grupo correspondente para o desenvolvimento do relatório resumido avaliativo individual. Resposta das duas questões para a semana do dia 8 a 12, que é essa. Então veja ali, pessoal, no tema nós temos os dois temas divididos e cada tema tem os seus 6 subtópicos ou questão norteadora que estão ali descritas. Eu já dividi os outros dois, os grupos do Quint 3A e do Quint 3B nas outras colunas ali. Então veja, pessoal, o tema da composição e aspectos químicos e características da troposfera foram elaborados pelos grupos que estão ali, né? O grupo Floresta e o grupo do... Espera aí, que eu não consigo enxergar aqui, pessoal, nesse programa.
Tá ali. Meu Deus, quem foi que apresentou isso? Em Brumadinhos. Pô, pessoal, foi mal aí, hein? Caramba. É que esse programa aqui, ele é um programa que eu deixo ele de uma forma que fica muito pequenininha a imagem, tá? Mas vocês vão receber isso aí, vocês podem dar um zoom ali caso tenha o mesmo problema que eu. Mas perdão, desculpa o grupo do Embrumadinhos aí. Então, foram feitas pelos dois, né? Ou seja, a primeira questão ali, como se deu a formação da troposfera, vai ficar com os integrantes dos grupos os ambientalistas do Quint 3A e ambientalistas do Quint 3B. Ou seja, individualmente, os componentes de cada grupo vão fazer individualmente suas respostas sobre isso. E assim sucessivamente. Quais foram as principais alterações na composição da atmosfera, desde o surgimento até a composição atual? Olha lá, ó. Tá vendo que tem coisas, pessoal, que eu não falei na aula aqui, mas é uma pesquisa que vocês vão fazer. Tá? E essa pergunta que eu acabei de ler vai ficar com Vitória Régia, do 3A, e do Amazonas, do 3B. Então, cada integrante, tá, vai fazer o seu individualmente. Então, pessoal, notem. No primeiro tema, então, em Brumadinhos e Floresta, os componentes desses grupos não vai responder essas questões, porque já fez o trabalho. Certo? Então, vocês não respondam, não precisam fazer. Para vocês, então, vai sobrar apenas uma questão, que é a próxima do segundo tema, que é a atmosfera urbana e suas características de acordo com as diferentes ações antropogênicas, que foi feito por Carrondara, do 3A, e Eucalindos, do 3B. Ou seja, os integrantes então desses grupos não vai responder a essas questões norteadoras. As questões norteadoras estão postas ali e os respectivos grupos alinhados com as perguntas. E aí cada integrante vai fazer o seu e vai enviar lá na tarefa do AVA sua resposta. Então, vamos lá, ó. Quais as características físico-químicas diferem a atmosfera rural da atmosfera urbana? Ficou com os ambientalistas dos dois grupos. Quais as principais ações antropogênicas que alteram a composição da atmosfera urbana? Vitória Régia, Amazonas. Liste os principais componentes antropogênicos presentes na atmosfera urbana. Ficou com Rio Doce e lixo tóxico. Aborde aspectos meteorológicos da atmosfera urbana e explique a camada de mistura. Ficou com a erdemosfera e Gaia, que são ilhas de calor, e o que é o fenômeno da inversão térmica, embrumadinhos e floresta, e qual a influência da diminuição da circulação de pessoas e da redução das atividades industriais impostas pela situação de pandemia do Covid-19 na qualidade do ar urbano. Ficou com a Amazônia e Ecogado. Só para voltar lá, que eu não li, né, no tema da troposfera, a terceira questão ali, qual a importância da troposfera para a vida na Terra? Ficou com Rio Doce e lixo tóxico. Quais são as principais características físico-químicas da troposfera? Ficou com a erdemosfera e Gaia. Quais são os parâmetros que determinam a região da tropopausa? Carrondara e Eucalindos. E qual a influência do solo natural, vegetação, etc., e do oceano na troposfera, ou com Amazônia e Ecogado. Ok, pessoal? Simplesinho da tarefa agora, ok? Beleza. É isso. Então, tá dada a nossa videoaula sobre esse tema. Eu desejo a todos bons estudos e dúvidas nós podemos tirar nas mensagens, deixei meu telefone, e também na nossa webconferência. A nossa webconferência, então, para o Quint 3B começa às 8, ok? 8 da terça-feira. E do Quint 3A
vai começar às 11 horas da quarta-feira da semana que vem, dias 9 e 10. Ok? Então é isso, pessoal. Olha, muito obrigado, bons estudos e eu estou à disposição para qualquer dúvida, ok? Um grande abraço!